O bebê da empregada pobre engatinhou até o escritório do milionário. Ele estava em uma reunião importante com investidores de Hong Kong. De repente, um barulho atrapalhando completamente a reunião. Mas o que o milionário decidiu fazer naquele momento, ninguém acreditou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Lucas Mendes estava no meio de uma videoconferência com investidores de Hong Kong quando ouviu o barulho. Não era alto. Era apenas um leve arrastar no chão de mármore do corredor, como se alguém estivesse movendo algo pequeno. Ele franziu a testa, irritado com a interrupção, mas continuou falando sobre projeções de mercado e taxas de retorno. Então, ouviu de novo. Mais perto dessa vez. Ele ergueu a mão, pedindo um momento aos investidores e se virou na cadeira giratória. Foi quando viu um bebê. Uma menina, talvez, pelos cachinhos loiros claros e pelo macacão rosa desbotado. Ela estava engatinhando pelo corredor em direção ao escritório, as mãozinhas gordinhas batendo no chão de mármore, a boca aberta em concentração total. Lucas ficou paralisado. Seu cérebro simplesmente não processava o que estava vendo. Um bebê, na casa dele, engatinhando pelo corredor como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. A menina chegou até a porta do escritório, parou e olhou para cima. Encontrou os olhos de Lucas e sorriu. Um sorriso banguela, babado, completamente inocente. Lucas sentiu algo estranho acontecer dentro do peito. Não era raiva, embora devesse ser. Não era confusão, embora estivesse completamente confuso. Era algo que ele não sentia há tanto tempo que nem sabia mais nomear. Era ternura, pura, desarmante, impossível de ignorar. Senhor Mendes? A voz do investidor chinês ecoou pelo notebook. Está tudo bem? Lucas piscou, voltando à realidade. Ele olhou para a tela, onde 5 homens de terno aguardavam sua resposta. E então olhou de volta para o bebê, que agora tinha engatinhado para dentro do escritório e estava tentando alcançar o pé da mesa de vidro. Vou ter que ligar de volta, Lucas disse, a voz saindo estranha até para ele mesmo. Mas, senhor Mendes, ainda temos... Lucas desligou a chamada. Ele nunca desligava chamadas. Nunca interrompia reuniões. Seu tempo valia milhares de dólares por hora e ele tratava cada minuto como se fosse ouro. Mas agora, sentado na cadeira de couro italiano, ele não conseguia desviar os olhos daquela criança. O bebê tinha conseguido chegar até a perna da mesa e estava tentando se levantar, agarrando-se ao mármore frio. Ela olhou para Lucas novamente e deu uma risadinha, como se tivesse acabado de fazer a maior proeza do mundo. E então, Lucas ouviu passos apressados no corredor. Uma mulher apareceu na porta do escritório, ofegante, o rosto pálido de pânico. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, vestindo calça jeans e blusa branca simples. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo apressado, olhos escuros arregalados de medo. Lucas a reconheceu vagamente. Era uma das empregadas. Trabalhava ali há alguns meses, talvez. Ele nunca tinha prestado atenção o suficiente para saber o nome. Senhor Mendes, eu... A voz dela saiu trêmula, desesperada. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não... Ela nunca tinha feito isso antes. Ela acabou de aprender a engatinhar e eu... A mulher parou de falar quando percebeu que Lucas não estava gritando. Não estava demitindo-a na hora. Estava apenas olhando para o bebê com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Lucas se levantou devagar, contornou a mesa e ficou parado ao lado da criança. Ela o olhou de baixo para cima, sem medo nenhum, e estendeu os bracinhos na direção dele. Um gesto universal. Pega-me no colo. Quanto tempo? Lucas perguntou a voz baixa. Senhor? A mulher não entendeu. Quanto tempo você traz ela aqui? Lucas repetiu, sem tirar os olhos do bebê. A mulher engoliu em seco. Ela podia mentir. Podia inventar que era a primeira vez. Mas havia algo na forma como Lucas perguntou sem raiva, apenas com uma curiosidade estranha que a fez optar pela verdade. 2 semanas, ela admitiu baixinho. A creche não tem vaga. Eu não tenho família em São Paulo. A vizinha que cuidava dela viajou.
Eu preciso trabalhar, Sr. Mendes. Eu preciso muito desse emprego. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou dar um jeito. Por favor, não me demita. Lucas olhou para ela pela primeira vez desde que tinha visto o bebê. Viu o pânico nos olhos dela. Viu o cansaço. Viu algo que ele não via há muito tempo. Desespero real. Não o desespero financeiro de investidores perdendo dinheiro, mas o desespero de uma mãe que não sabia como ia sobreviver amanhã. E Lucas, que sempre tinha respostas para tudo, que sempre sabia exatamente o que fazer, ficou em silêncio. O bebê balbuciou algo, chamando a atenção de volta para ela. Lucas olhou para baixo e viu que a menina tinha se cansado de tentar se levantar e agora estava sentada no chão, olhando para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. Ela não tinha medo dele, não tinha cautela, apenas confiança pura, como se soubesse, de alguma forma inexplicável, que ele não ia machucá-la. Então Lucas fez algo que surpreendeu a si mesmo. Ele se abaixou, pegou o bebê no colo e a levantou. A menina era leve, quente, cheirando a leite e sabonete infantil. Ela o olhou de perto, estudando o rosto dele com seriedade, e então deu aquele sorriso de novo. E Lucas sentiu algo dentro dele se romper, algo que estava trancado há tanto tempo que ele nem lembrava mais que existia. Era vulnerabilidade, era conexão, era a percepção terrível e maravilhosa de que talvez, apenas talvez, sua vida perfeitamente controlada não fosse tão perfeita assim. Como ela se chama? Lucas perguntou, ainda segurando o bebê. A mulher piscou, surpresa. Marisol. Marisol, Lucas repetiu, e o nome soou estranho na sua boca. Ele nunca falava nomes de bebês, nunca segurava bebês, nunca permitia que nada quebrasse sua rotina. Mas ali estava ele, em pleno meio de um dia de trabalho, segurando uma criança que não era dele, sentindo algo que não conseguia explicar. Quantos meses? 8. A mulher respondeu, ainda parada na porta, sem saber se devia se aproximar ou fugir. Lucas assentiu. Ele olhou para Marisol, que agora brincava com o botão da camisa social dele, completamente à vontade. Você tem alguém que possa cuidar dela durante o dia? Não, senhor. Não tenho ninguém. E a creche? Tá com lista de espera. Disseram que talvez em 2 meses. Lucas ficou em silêncio por um momento. 2 meses. Essa mulher tinha trazido um bebê escondido para a casa dele por 2 semanas, arriscando o emprego porque não tinha alternativa. E ele nem tinha percebido. Ele, que se orgulhava de controlar cada detalhe da própria vida, não tinha notado que havia uma criança sendo cuidada no subsolo da casa. O que isso dizia sobre ele? O que isso dizia sobre a forma como ele vivia? Qual é o seu nome? Lucas perguntou. A mulher hesitou. Beatriz, Beatriz Santos. Beatriz, ele repetiu. Você sabe que eu deveria te demitir, não sabe? Ela assentiu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Eu sei. Trazer uma criança para dentro da minha casa sem permissão. Usar as dependências para fins pessoais. Quebrar todas as regras do contrato de trabalho? Eu sei, ela repetiu, a voz quase um sussurro. Lucas olhou para Marisol novamente. A menina tinha cansado de brincar com o botão e agora encostava a cabeça no ombro dele, como se estivesse procurando conforto. E Lucas, sem pensar, ajustou a forma como a segurava, tornando o gesto mais confortável para ela. Mas eu não vou te demitir. Beatriz ergueu os olhos chocada. O quê? Você me ouviu, Lucas disse, e pela primeira vez em muito tempo ele não tinha certeza do que estava fazendo. Não tinha um plano, não tinha uma estratégia. Estava apenas seguindo um impulso que vinha de um lugar que ele não visitava há anos. A partir de amanhã, você traz ela pela entrada principal. Dona Célia vai preparar um espaço adequado para ela ficar durante o dia. Berço, brinquedos, tudo que ela precisar. E você vai cuidar dela e trabalhar. Vamos ajustar sua carga horária. Beatriz ficou paralisada. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, silenciosas,
e Lucas percebeu que tinha acabado de mudar a vida daquela mulher com algumas palavras simples. Por quê? Beatriz conseguiu perguntar finalmente, a voz embargada. Por que o senhor está fazendo isso? Lucas olhou para Marisol, que agora dormia tranquila em seu ombro, completamente confiante, completamente segura. E ele não tinha resposta. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Não fazia sentido do ponto de vista lógico. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, Lucas Mendes não queria ser lógico. Queria ser humano. Porque é o certo a fazer. Ele disse finalmente. E percebeu que acreditava nisso. Beatriz não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no colchão fino do quartinho em Paraisópolis, com Marisol dormindo ao seu lado, e tentou processar o que tinha acontecido. Lucas Mendes, o homem que mal olhava para os funcionários, que vivia trancado no escritório ou no mundo dos negócios, tinha pegado sua filha no colo. Tinha segurado Marisol com cuidado, como se ela fosse algo precioso. E mais impressionante ainda, tinha decidido ajudar. Beatriz passou a mão nos cabelos confusa. Homens como Lucas Mendes não faziam isso, não na vida real, não sem querer algo em troca. Ela virou de lado, observando o rostinho tranquilo de Marisol à luz fraca que entrava pela janela, e sentiu o medo apertar o peito. E se fosse uma armadilha? E se ele mudasse de ideia amanhã? E se tudo aquilo fosse apenas um capricho momentâneo de um homem rico e entediado, e daqui a uma semana ele a mandasse embora de qualquer jeito? Beatriz sabia que não podia confiar. Não podia se permitir acreditar que as coisas realmente podiam melhorar. A vida tinha ensinado a ela que esperança era perigosa. Esperança machucava. Mas mesmo assim, quando o despertador tocou às 4:30 da manhã, Beatriz se levantou com algo diferente no peito. Não era esperança. Ainda não. Era apenas uma curiosidade cautelosa. Uma vontade de ver se aquilo tinha sido real ou apenas um sonho estranho. Ela preparou Marisol, deu-lhe mamadeira, trocou a fralda e pela primeira vez em semanas não escondeu a filha dentro de uma manta quando saiu de casa. Pegou os 2 ônibus de sempre, mas dessa vez com Marisol visível no colo. E quando desceu no Jardim Europa, o sol estava nascendo dourado sobre as mansões. Beatriz parou em frente ao portão principal da casa de Lucas. Nunca tinha entrado por ali. Sempre pela lateral, sempre escondida, sempre como se não merecesse estar ali. Ela respirou fundo, apertou a campainha e esperou. Foi Jorge quem atendeu pelo interfone, e quando viu Beatriz na câmera, pareceu surpreso. "Beatriz, você está na porta da frente? O senhor Mendes mandou eu entrar por aqui", ela explicou, a voz tremendo levemente. "Com a Marisol." Houve uma pausa. Então Jorge disse: "Dona Célia não me avisou de nada disso." Beatriz sentiu o estômago afundar. Tinha sido mentira. Claro que tinha sido mentira. Lucas tinha mudado de ideia, ou nunca tinha tido intenção real de cumprir a promessa. Ela estava prestes a se desculpar e ir para a entrada de funcionários quando ouviu a voz de Jorge novamente. "Mas se o doutor mandou, então tá mandado. Entra." O portão se abriu com um zumbido eletrônico e Beatriz entrou, as pernas bambas. Subiu a calçada de pedras portuguesas, passou pelo jardim impecavelmente cuidado e chegou à porta principal. Dona Célia abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. A governanta olhou para Beatriz, depois para Marisol e franziu a testa. "O que você está fazendo aqui na frente? O senhor Mendes disse que era para eu trazer ela pela entrada principal." Beatriz explicou, sentindo-se ridícula. Talvez tivesse entendido tudo errado. Talvez tivesse imaginado a conversa toda. Mas então Dona Célia suspirou, balançou a cabeça e abriu a porta completamente. "Entra logo antes que o Jorge fique reclamando que está segurando o portão aberto." Beatriz entrou, e foi como pisar em outro mundo. Ela tinha limpado aquela casa centenas de vezes, mas sempre apressada, sempre invisível. Agora, entrando pela porta da frente com Marisol no colo, tudo parecia diferente, maior, mais imponente.
O lustre de cristal no hall de entrada refletia a luz da manhã em 1000 fragmentos dourados. O chão de mármore brilhava como espelho. Tudo cheirava a limpeza e dinheiro. O doutor deixou uma instrução. Dona Célia disse, a voz neutra, mas os olhos curiosos. Preparei o antigo quarto de hóspedes no primeiro andar. Coloquei um berço que achei no depósito, alguns brinquedos que sobraram de quando a sobrinha dele era pequena. Não é muito, mas serve. Beatriz sentiu a garganta apertar. Ele tinha cumprido. Lucas Mendes tinha realmente feito o que prometeu. Obrigada, Dona Célia. A governanta acenou com a mão como se fosse nada, mas Beatriz viu o leve sorriso nos cantos da boca dela. Vem, deixa eu te mostrar. O quarto ficava no primeiro andar, perto da biblioteca que Lucas nunca usava. Era espaçoso, com janelas amplas que davam para o jardim, piso de madeira clara e paredes em tom creme. No canto havia um berço branco, simples mas limpo, com lençóis novos. Uma caixa de brinquedos coloridos estava ao lado e havia até um trocador improvisado sobre uma cômoda antiga. Beatriz entrou devagar, quase com medo de tocar em qualquer coisa, e deitou Marisol no berço. A menina olhou ao redor curiosa e deu uma risadinha ao ver um móvel de estrelinhas pendurado acima dela. Isso aqui é... Beatriz não conseguiu terminar a frase. Era demais. Era bom demais para ser verdade. É provisório, Dona Célia disse, mas o tom era gentil. O doutor disse que se você precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Beatriz se virou para a governanta e pela primeira vez permitiu que as lágrimas que estava segurando caíssem. Por que ele está fazendo isso, Dona Célia? Eu não entendo. O que ele quer de mim? Dona Célia ficou em silêncio por um momento, olhando para Marisol no berço. Então disse, trabalho aqui faz 15 anos, Beatriz, e nunca vi o doutor fazer nada por impulso. Ele é um homem de planilhas, de estratégias, tudo tem que fazer sentido. Mas ontem, quando ele mandou preparar esse quarto, não tinha lógica nenhuma. Ele só disse que era o certo a fazer. Ela olhou para Beatriz. Acho que você e essa menina mexeram com algo dentro dele, algo que ele tinha enterrado faz tempo. Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão. E se ele mudar de ideia? Aí você lida com isso quando acontecer, Dona Célia respondeu pragmática. Mas por enquanto, aceita a bênção e trabalha. Faz teu serviço bem feito, cuida da tua filha e fica quieta. Homem rico é imprevisível, não provoca. Beatriz assentiu. Ela sabia que Dona Célia estava certa. Não podia questionar. Não podia querer entender, só podia aceitar e torcer para que aquilo durasse o máximo possível. Ela deu um último olhar em Marisol, que já estava entretida mordendo um brinquedo de borracha, e saiu para começar o trabalho. O dia passou de forma estranha. Beatriz limpava os cômodos como sempre, mas agora podia subir a qualquer momento para verificar Marisol. Aparecida subia com mamadeiras aquecidas sem que ninguém pedisse. Jorge passou pelo quarto e acenou para o bebê com um sorriso discreto. Até Carlos, o jardineiro, apareceu na porta para dar uma espiada e resmungar algo sobre finalmente ter vida nessa casa morta. Mas Lucas não apareceu. Ele tinha saído cedo, antes mesmo de Beatriz chegar, e voltou apenas no final da tarde. Beatriz estava no segundo andar, dobrando toalhas, quando ouviu os passos firmes dele subindo a escada. Seu coração disparou. Ela ficou parada, segurando uma toalha contra o peito, e esperou. Os passos passaram direto por ela, seguiram pelo corredor e pararam. Na porta do quarto onde Marisol estava. Beatriz largou a toalha e caminhou silenciosamente até lá. Ficou escondida atrás do batente e olhou. Lucas estava parado na porta, apenas observando. Marisol estava sentada no berço, brincando com os próprios pés, balbuciando sozinha. Ela ainda não tinha visto Lucas, e ele não entrou. Apenas ficou ali, parado, olhando para aquela criança como se estivesse tentando resolver um problema impossível. Então Marisol virou a cabeça e viu Lucas, e como tinha feito no dia anterior, ela sorriu. Um sorriso enorme, babado, completamente inocente.
e estendeu os bracinhos pedindo colo. Lucas ficou paralisado. Beatriz viu a expressão dele mudar, viu algo suavizar no rosto sempre sério, e então, devagar, Lucas entrou no quarto. Ele se aproximou do berço, hesitante, como se não soubesse bem o que fazer. Marisol continuou com os braços esticados, impaciente, e Lucas a pegou. Ele pegou Marisol no colo, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro, e a levantou. A menina deu uma risadinha e agarrou a gravata dele com as mãozinhas. Lucas não disse nada, apenas ficou ali, segurando aquele bebê, e Beatriz viu no rosto dele algo que a chocou. Ele parecia perdido, parecia vulnerável, parecia humano. Ela gosta de você, Beatriz disse baixinho, saindo do esconderijo. Lucas se virou sobressaltado e por um momento pareceu envergonhado de ter sido pego naquele momento de fraqueza. Mas então Marisol puxou a gravata dele com força, fazendo o nó afrouxar, e Lucas não conseguiu evitar um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ela não deveria. Mal me conhece. Bebês são assim, Beatriz disse, se aproximando. Eles sentem as pessoas, sentem quem é bom. Lucas olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez, e Beatriz sentiu algo estranho acontecer, uma conexão, breve, inesperada, mas real. Você acredita nisso? Que bebês sabem quem é bom? Acredito, Beatriz respondeu, segurando o olhar dele. E a Marisol não se engana. Lucas ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Então, olhou de volta para Marisol, que agora brincava com o botão do paletó dele, completamente à vontade. Eu nunca fui bom com crianças. Nunca quis ter filhos. Sempre achei que não era para mim. E agora? Beatriz perguntou baixinho. Lucas hesitou. Então, com uma honestidade que surpreendeu a ambos, disse: agora eu não sei. Não sei mais o que pensar. E naquele momento, com o sol da tarde entrando pela janela e iluminando os três, Beatriz percebeu que algo tinha mudado. Não apenas para ela, não apenas para Marisol, mas para Lucas também, e essa mudança, por menor que fosse, era o começo de algo que nenhum deles conseguia prever. Algo que ia além de patrão e empregada, algo que ia além de lógica e controle, algo perigosamente parecido com família. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Lucas jamais imaginou ter. Ele acordava às 5h45, como sempre. Mas agora, ao descer para a cozinha, frequentemente encontrava Beatriz já ali, preparando a mamadeira de Marisol, enquanto Aparecida fazia o café. Elas conversavam baixo, riam de algo que ele não ouvia, e quando ele entrava, o silêncio caía por um segundo antes de Beatriz dar bom dia com aquela voz suave que ele começava a reconhecer mesmo de longe. Lucas respondia com um aceno de cabeça, pegava seu café e subia para o escritório. Mas ultimamente seus olhos demoravam um segundo a mais em Beatriz, na forma como ela segurava Marisol com tanta naturalidade, tanto amor. Na forma como sorria para a filha, como se nada mais no mundo importasse. Lucas não entendia o que estava acontecendo com ele. Não entendia por quê. No meio de reuniões importantes, sua mente vagava para o quarto no primeiro andar, onde Marisol provavelmente estava brincando. Não entendia por quê, quando trabalhava em casa, ele inventava desculpas para passar pelo corredor, apenas para ouvir os sons de bebê que vinham de lá. Balbucios, risadinhas, o barulho de brinquedos caindo no chão. Sons que deveriam irritá-lo, quebrar sua concentração, mas que ao invés disso traziam uma estranha sensação de paz. Foi em uma quinta-feira, quase 3 semanas depois do dia em que Marisol tinha engatinhado até seu escritório, que tudo mudou de novo. Lucas estava revisando contratos quando ouviu um choro. Não era o choro manhoso de bebê querendo atenção. Era um choro de dor, agudo e desesperado. Ele largou a caneta e saiu do escritório correndo. Algo que nunca fazia. Correr era perder o controle, mas naquele momento ele não pensou, apenas agiu. Encontrou Beatriz no quarto de Marisol, segurando a bebê no colo, com o rosto pálido de preocupação. Marisol chorava alto, o corpinho tremendo, e mesmo de longe, Lucas viu que ela estava diferente.
A pele normalmente rosada estava avermelhada. O suor grudava os cachinhos na testa. O que aconteceu? Lucas perguntou, entrando no quarto. Beatriz olhou para ele com olhos arregalados. Ela tá com febre. Muita febre. Eu não sei o que fazer. Eu dei antitérmico, mas não abaixou. Ela tá queimando, Sr. Mendes. Lucas se aproximou e tocou a testa de Marisol. Ela estava realmente quente. Muito quente. Ele sentiu algo apertar no peito, algo primitivo e assustador. Há quanto tempo ela tá assim? Começou faz 1 hora. Beatriz respondeu, a voz tremendo. Eu achei que ia passar, mas tá piorando. Eu preciso levar ela no posto de saúde, mas vai demorar horas na fila. E eu não sei se posso sair do trabalho e... Esquece o posto. Lucas interrompeu, já pegando o celular. A gente vai no hospital. Agora. Beatriz piscou, confusa. Mas, Sr. Mendes, eu não tenho dinheiro para... Eu não perguntei se você tem dinheiro. Lucas disse, já discando para Jorge. Jorge, prepara o carro. Agora. A gente vai para o hospital. Ele desligou e olhou para Beatriz. Pega as coisas dela. Fraldas, o que ela precisar. Vamos. Beatriz ficou paralisada por 1 segundo, processando o que estava acontecendo. Lucas Mendes, o homem que media cada centavo, cada minuto, cada decisão, estava oferecendo levar Marisol ao hospital particular, no carro dele, no meio de um dia de trabalho. Sr. Mendes, eu não posso aceitar isso. É muito. Beatriz, Lucas disse, e pela primeira vez chamou-a pelo nome sem hesitar. Sua filha tá doente. O resto a gente resolve depois. Vamos. 5 minutos depois, eles estavam no banco de trás do SUV, com Jorge dirigindo em velocidade acima do permitido pelas ruas de São Paulo. Beatriz segurava Marisol, que continuava chorando, e Lucas estava sentado ao lado delas, tenso, com a mandíbula travada. Ele enviou uma mensagem rápida cancelando todas as reuniões do dia, algo que também nunca fazia, e então ficou em silêncio, olhando para Marisol. Ela nunca ficou doente antes, Beatriz disse baixinho, mais para si mesma do que para ele. Eu sempre cuidei tanto, sempre fiz tudo certo. Como isso aconteceu? Bebês ficam doentes, Lucas respondeu, sem saber de onde vinham aquelas palavras. Ele não sabia nada sobre bebês, nada sobre crianças. Mas algo dentro dele queria confortar Beatriz, queria tirar aquele pânico dos olhos dela. Não é culpa sua. Beatriz olhou para ele surpresa e Lucas viu lágrimas começando a se formar. E se for sério? E se for algo grave? Não vai ser, Lucas disse, com uma convicção que não sentia. A gente vai descobrir o que é e resolver, eu prometo. E naquele momento, sentado no banco de trás do carro, vendo Beatriz segurar Marisol como se a vida dependesse disso, Lucas percebeu algo que o assustou profundamente. Ele se importava, não apenas com Marisol, o que já era estranho o suficiente, mas com Beatriz também, com a forma como ela estava sofrendo, com a forma como ela tentava ser forte mesmo claramente apavorada. Ele queria proteger as duas, queria resolver aquilo. E essa vontade não vinha de lógica ou obrigação, vinha de algo muito mais profundo e perigoso. No hospital, Lucas não perdeu tempo. Ele entrou pela porta principal, foi direto ao balcão e em menos de 5 minutos, Marisol estava sendo examinada por um pediatra em uma sala privativa. Beatriz ficou ao lado da maca, onde Marisol estava deitada, segurando a mãozinha da filha. E Lucas ficou parado perto da porta, observando tudo com uma atenção que normalmente reservava apenas para gráficos de mercado. O médico examinou Marisol com cuidado. Fez perguntas para Beatriz sobre sintomas e depois de alguns minutos, suspirou aliviado. É uma virose comum, nada grave. A febre deve baixar nas próximas 24 horas com o antitérmico. Mantenha ela hidratada. Deixe ela descansar. Se piorar, voltem. Mas não vejo nada preocupante. Beatriz quase desmoronou de alívio. Ela segurou Marisol contra o peito e começou a chorar, dessa vez de gratidão. Lucas sentiu o próprio corpo relaxar, uma tensão que ele nem sabia que estava segurando finalmente se soltando.
Obrigado, doutor, ele disse apertando a mão do médico. Quando voltaram para o carro, Marisol já estava mais calma, a febre começando a baixar com o remédio que tinham dado no hospital. Ela dormia no colo de Beatriz, e Lucas percebeu que nunca tinha visto Beatriz tão exausta. Ela encostou a cabeça no banco, fechou os olhos e respirou fundo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Eu não quero que você pague, Lucas respondeu olhando pela janela. Só quero que ela fique bem. Beatriz abriu os olhos e olhou para ele. Realmente olhou. E Lucas sentiu aquela conexão de novo, mais forte dessa vez. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, e a voz era gentil, curiosa, sem acusação. Por que se importa? Lucas ficou em silêncio. Era a mesma pergunta que ele vinha fazendo a si mesmo há semanas. Por que ele se importava? Por que uma mulher que trabalhava para ele e um bebê que não era dele tinham conseguido bagunçar sua vida tão perfeitamente organizada? Ele não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não estivesse pronto para admitir. Não sei, ele disse finalmente, honesto. Eu só sei que quando ouvi ela chorando hoje, eu não consegui ficar parado. Precisei fazer alguma coisa. Beatriz sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é melhor do que pensa, sabia? Lucas olhou para ela, e algo passou entre eles. Algo que não era mais apenas sobre Marisol. Algo que era sobre os dois. Sobre a forma como Beatriz o olhava sem medo, sem reverência, apenas com uma honestidade desarmante. Sobre a forma como Lucas se sentia visto por ela de um jeito que ninguém mais via. Não como o empresário bem-sucedido, não como o milionário frio, mas como um homem. Apenas um homem. Você também é, Lucas disse baixinho, surpreendendo a si mesmo. Forte, corajosa, boa mãe. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém nunca tinha validado o quanto ela lutava, o quanto ela se esforçava. Eu só faço o que qualquer mãe faria. Não, Lucas discordou. Você faz mais, muito mais. O silêncio que seguiu foi diferente dos outros. Não era desconfortável, era carregado, era cheio de coisas não ditas, de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Jorge continuou dirigindo, alheio à tensão no banco de trás. E Marisol dormia tranquila, sem saber que tinha acabado de mudar tudo de novo. Quando chegaram em casa, Lucas ajudou Beatriz a levar Marisol até o quarto. Ela deitou a filha no berço com cuidado, ajeitou o cobertor e ficou ali parada, apenas olhando. Lucas ficou na porta, observando. E percebeu que não queria sair. Não queria voltar para o escritório, para os números, para a vida que tinha antes. Queria ficar ali, queria fazer parte daquilo. Beatriz, ele chamou baixinho. Ela se virou. Sim, Lucas hesitou. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas coisas que estava sentindo e não sabia como expressar. Mas no final, disse apenas, se você precisar de qualquer coisa mesmo, me chama. Beatriz sorriu, e o sorriso iluminou o rosto cansado dela. Tá bom. Obrigada, Lucas. Ela tinha o chamado de Lucas. Não Sr. Mendes. Lucas. E ele gostou. Gostou muito mais do que deveria. Ele assentiu, deu um último olhar para Marisol dormindo e saiu. Mas enquanto caminhava pelo corredor de volta ao escritório, Lucas percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não estava mais apenas ajudando uma funcionária. Não estava mais apenas sendo caridoso. Ele estava se envolvendo, emocionalmente, perigosamente. E a parte mais assustadora era que ele não queria parar. Os dias que seguiram a ida ao hospital trouxeram uma intimidade nova entre Lucas e Beatriz. Não era algo que eles tinham planejado ou buscado. Aconteceu naturalmente, como água encontrando seu caminho entre pedras. Lucas começou a trabalhar menos horas, trancado no escritório, e mais tempo na biblioteca, ao lado do quarto de Marisol, onde podia ouvir os sons do bebê brincando. Beatriz, por sua vez, relaxou a rigidez que sempre mantinha perto dele.
Não o tratava mais como patrão distante, mas como alguém que genuinamente se importava com sua filha. E no meio disso tudo estava Marisol, completamente alheia à revolução silenciosa que causava só por existir. Foi em uma tarde de sexta-feira, com a chuva batendo forte nas janelas, que Lucas percebeu o quanto as coisas tinham mudado. Ele estava na biblioteca, revisando um relatório, quando ouviu a voz de Beatriz cantando baixinho no quarto ao lado. Era uma cantiga simples, algo sobre estrelas e luar, mas a voz dela tinha uma doçura que o fazia parar tudo o que estava fazendo só para ouvir. Lucas fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a porta do quarto. Ficou ali parado, observando. Beatriz estava sentada no chão com Marisol no colo, embalando a menina para o sono da tarde. Ela cantava com os olhos fechados, completamente imersa no momento, e Marisol estava quase dormindo, a cabecinha pesada contra o peito da mãe. A cena era tão íntima, tão perfeita, que Lucas sentiu algo apertar no peito. Ele nunca tinha tido isso. Nunca tinha tido alguém que o embalasse para dormir, que cantasse para ele, que o fizesse sentir seguro. Sua infância tinha sido uma sucessão de babás pagas, escolas caras e pais ausentes que mostravam amor através de presentes caros e expectativas impossíveis. "Você pode entrar, sabe?" Beatriz disse de repente, abrindo os olhos e sorrindo. "Não precisa ficar aí na porta como visita." Lucas hesitou, mas então entrou. Sentou-se na poltrona perto da janela, de onde tinha vista tanto para Beatriz quanto para a chuva lá fora. "Desculpa, não queria atrapalhar." "Você não atrapalha," Beatriz respondeu, ajeitando Marisol, que agora dormia profundamente. Ela se levantou com cuidado e colocou a bebê no berço. Cobriu-a com o cobertor, e então se sentou no chão encostada na parede, de frente para Lucas. "Na verdade, é bom ter companhia. Fica muito silencioso às vezes." "Pensei que você gostasse de silêncio," Lucas comentou. "Depois de tanto barulho da cidade, dos ônibus lotados." Beatriz sorriu, mas havia uma tristeza no sorriso. "Tem silêncio bom e silêncio ruim. O bom é quando você escolhe ficar quieta porque está em paz. O ruim é quando você fica quieta porque não tem ninguém para conversar." Lucas entendeu perfeitamente. Ele vivia no silêncio ruim há anos. Sua mansão enorme, seus funcionários eficientes, sua vida perfeitamente organizada, tudo era silencioso da forma errada. "E em Paraisópolis? Tem gente para conversar?" "Tem," Beatriz respondeu. "Mas todo mundo está tão cansado que conversar vira luxo. A gente trabalha tanto que quando chega em casa só quer dormir." Ela olhou para Marisol. "Desde que ela nasceu, eu converso mais com ela do que com qualquer adulto. E ela nem responde ainda." Lucas sorriu levemente. "Ela responde, do jeito dela." Beatriz olhou para ele surpresa. "Você percebeu isso?" "Percebo muita coisa," Lucas admitiu. E percebeu que era verdade. Ele tinha começado a prestar atenção. Nos pequenos sons que Marisol fazia quando estava feliz, nos movimentos quando queria atenção, na forma como ela olhava para Beatriz com amor puro e incondicional. "Ela é esperta, observadora. Parece com você." Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha comparado ela com a filha daquele jeito, como se fosse um elogio. "Você acha?" "Acho," Lucas disse, segurando o olhar dela. "Você também é esperta, observadora, forte de um jeito que eu não consigo entender totalmente." "Não sou tão forte assim," Beatriz confessou, desviando os olhos. "Tem dias que eu quero desistir, que eu acordo e penso que não aguento mais. Mais um ônibus lotado, mais um dia fingindo que está tudo bem, mais uma noite mal dormida." Ela respirou fundo. "Mas aí eu olho para ela e lembro que não posso desistir, que ela precisa de mim, e eu levanto e faço tudo de novo." Lucas sentiu algo se mover dentro dele. Admiração, respeito. E algo mais, algo que ele não queria nomear, mas que estava ficando impossível de ignorar. "O pai dela..." Ele começou hesitante. "Ele sabe que ela existe?" Beatriz ficou tensa.
Era uma pergunta que ela sabia que viria eventualmente, mas não estava preparada. Sabe, eu contei quando descobri que estava grávida. Ela passou a mão pelos cabelos. Ele disse que não era problema dele, que eu tinha que resolver sozinha. Me deu dinheiro para abortar e sumiu. Lucas sentiu uma raiva surda subir pelo peito. Ele te deu dinheiro para abortar? Deu, Beatriz confirmou, a voz firme apesar da dor óbvia. Mas eu não usei. Usei para comprar as primeiras coisas para ela. Berço, roupinha, fraldas. Ela sorriu sem humor. Pelo menos serviu para alguma coisa. Lucas não disse nada por um momento. Apenas olhou para Marisol dormindo, inocente e perfeita, e tentou entender como alguém podia simplesmente virar as costas para aquilo, para aquela vida. Ele é um idiota. Beatriz riu, surpresa. Isso é a coisa mais dura que eu já ouvi você falar. Porque é verdade, Lucas disse. E havia uma intensidade na voz dele que fez Beatriz prestar atenção. Qualquer homem que abandona uma criança é um idiota. Qualquer homem que abandona você é um idiota. O ar no quarto mudou. Ficou mais pesado, mais carregado. Beatriz olhou para Lucas e viu algo nos olhos dele que a fez prender a respiração. Não era pena, não era caridade. Era algo muito mais perigoso. Era desejo, era interesse, era conexão. Lucas, ela começou, a voz saindo trêmula. Você sabe que a gente não pode... Isso aqui não pode... Eu sei. Lucas interrompeu, mas não desviou o olhar. Eu sei que você trabalha para mim. Sei que tem uma diferença enorme entre nossas vidas. Sei que isso não faz sentido nenhum. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas eu não consigo parar de pensar em você, Beatriz. E não é de agora. É desde aquele dia no hospital. Desde que você me olhou e disse que eu era melhor do que pensava. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Beatriz sentiu o coração disparar. Ela queria dizer que ele estava confundindo gratidão com outra coisa. Queria dizer que homens como ele não se apaixonavam por mulheres como ela. Queria proteger o próprio coração antes que fosse tarde demais. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: eu também penso em você. Lucas ficou paralisado. Você pensa? Penso, Beatriz admitiu, e sentiu as lágrimas começarem a subir. E eu não deveria. Eu sei que não deveria. Você é meu patrão. Você é rico. Você vive num mundo completamente diferente do meu. Mas quando você olha para Marisol daquele jeito, quando você cuida da gente sem pedir nada em troca, quando você é gentil mesmo sem precisar ser, eu não consigo evitar. Lucas se levantou e atravessou o quarto. Ajoelhou-se na frente de Beatriz, ficando na altura dos olhos dela. Então não evita. Lucas, isso é loucura. Beatriz sussurrou, mas não se afastou. A gente mal se conhece. Eu trabalho para você. Eu tenho uma filha. Eu moro em Paraisópolis e você mora aqui. Como isso ia funcionar? Eu não sei, Lucas admitiu. E pela primeira vez na vida não se importou de não ter todas as respostas. Mas eu quero descobrir, quero tentar, se você quiser também. Beatriz olhou nos olhos dele e viu sinceridade, viu vulnerabilidade. Viu um homem que tinha passado a vida inteira no controle, finalmente se permitindo sentir algo real. E ela percebeu que também queria. Queria arriscar. Queria acreditar que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse acontecer na vida dela. Eu quero, ela sussurrou. E então Lucas fez algo que vinha pensando em fazer há semanas. Ele tocou o rosto de Beatriz com a mão, suavemente, como se ela fosse algo precioso. Beatriz fechou os olhos ao toque, sentindo a pele dele quente contra a dela. E quando abriu os olhos novamente, Lucas estava mais perto. Tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Posso? Lucas perguntou, baixinho. Beatriz não confiou na própria voz. Apenas assentiu, e Lucas a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de toda a emoção que ambos tinham guardado por semanas. Beatriz correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele. E Lucas sentiu como se todas as peças da vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo.
Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Lucas encostou a testa na dela e sorriu. Um sorriso genuíno, livre, feliz. Isso muda tudo. Muda. Beatriz concordou, sorrindo também. E eu tô apavorada. Eu também. Lucas admitiu. Mas talvez seja bom. Talvez a gente precise de algo que assuste um pouco. Eles ficaram ali, abraçados no chão do quarto, com Marisol dormindo tranquila no berço ao lado. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade, e dentro daquele quarto, dois mundos completamente diferentes começavam a se encontrar. Não seria fácil. Haveria obstáculos, julgamentos, dificuldades. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Lucas quanto Beatriz sentiram que valeria a pena lutar, porque o que estavam construindo ali não era apenas um romance, era uma família, improvável, inesperada, mas verdadeira. Os dias que seguiram ao beijo foram os mais estranhos e maravilhosos que Lucas já tinha vivido. Ele acordava de manhã, e a primeira coisa que pensava não era no mercado financeiro ou nas reuniões do dia, mas em Beatriz. Em como ela sorria quando Marisol fazia algo engraçado, em como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre os sonhos que tinha para a filha, em como pela primeira vez na vida ele queria chegar em casa não para encontrar silêncio e controle, mas para encontrar vida e bagunça e amor. Mas nem tudo era simples. Lucas sabia disso, Beatriz também. Eles não falaram abertamente sobre o relacionamento na frente dos outros funcionários, mas Dona Célia tinha olhos de águia. Ela percebeu a forma como Lucas olhava para Beatriz agora. Percebeu como ele encontrava desculpas para estar no mesmo cômodo que ela. Percebeu o sorriso pequeno que Beatriz não conseguia esconder quando Lucas aparecia. E uma manhã, enquanto Beatriz limpava a sala e Lucas já tinha saído para o escritório, Dona Célia a chamou para a cozinha. "Senta aqui", a governanta disse, indicando uma cadeira. "Preciso conversar com você." Beatriz sentiu o estômago apertar. Ela sabia o que vinha. "Dona Célia, Deixa eu falar primeiro." Dona Célia interrompeu, mas a voz não era dura. Era preocupada. "Eu trabalho aqui faz 15 anos. Vi o doutor crescer profissionalmente, vi ele construir tudo que tem, e nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que olha para você." Beatriz baixou os olhos. "A gente não planejou isso. Só aconteceu." "Eu sei", Dona Célia disse suspirando. "Essas coisas sempre só acontecem, mas você precisa entender uma coisa, Beatriz. Homem rico e mulher pobre, isso não é novela. É vida real. E na vida real tem consequências." "Que tipo de consequências?" Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta. "As pessoas vão falar." Dona Célia respondeu cruzando os braços. "Vão dizer que você está se aproveitando dele. Vão dizer que você armou tudo isso para conseguir dinheiro. Vão dizer coisas horríveis e você vai ter que aguentar." Beatriz sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou. "E você? Você acha que eu estou me aproveitando dele?" Dona Célia ficou em silêncio por um momento, estudando Beatriz. Então balançou a cabeça. "Não, eu te vejo todo dia. Vejo como você trabalha duro, como cuida da sua filha, como trata o doutor sem interesse. Você não é interesseira. Mas isso não importa. As pessoas vão achar que é de qualquer jeito." "Então, o que eu faço?" Beatriz perguntou, a voz tremendo. "Eu finjo que não sinto nada? Eu me afasto?" "Não", Dona Célia respondeu, surpreendendo-a. "Você se prepara. Levanta a cabeça e se prepara para lutar. Porque se você realmente gosta dele e ele realmente gosta de você, vocês vão precisar ser fortes, muito fortes." Beatriz assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. "Obrigada, Dona Célia, por se importar." A governanta deu um sorriso pequeno. "Eu me importo com vocês dois. E com a Marisol. Aquela menina trouxe vida para essa casa morta. Eu não quero que isso acabe mal." "Eu também não", Beatriz sussurrou. Naquela noite, quando Lucas voltou do trabalho, ele encontrou Beatriz no quarto de Marisol, colocando a bebê para dormir. Ele ficou na porta, observando, e quando Beatriz se virou e o viu, sorriu.
mas o sorriso tinha uma tristeza que Lucas não gostou. O que aconteceu? Ele perguntou, entrando no quarto. Dona Célia conversou comigo hoje, Beatriz respondeu, sentando-se na poltrona. Sobre a gente. Lucas sentiu a mandíbula travar. O que ela disse? Que as pessoas vão falar, que vão me julgar, que vai ser difícil. Beatriz olhou para ele. Ela tá certa, Lucas. Você sabe que tá. Lucas se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos de Beatriz nas dele. E você tá com medo? Tô apavorada, Beatriz admitiu. Não por mim, por você. Eu não quero que você seja julgado por causa de mim. Não quero que sua reputação seja manchada porque você decidiu se envolver com a empregada pobre. Beatriz, olha para mim, Lucas disse, firme. Ela olhou e ele viu lágrimas nos olhos dela. Eu não ligo para minha reputação. Não ligo para o que as pessoas vão falar. Eu ligo de você, de Marisol, de ser feliz pela primeira vez na minha vida. Mas Lucas, não, ele interrompeu. Eu passei 36 anos vivendo do jeito que todo mundo esperava. Fiz a faculdade que meu pai queria. Trabalhei na empresa que ele escolheu. Construí uma vida que parece perfeita no papel, mas que me deixava vazio por dentro. Ele apertou as mãos dela. Então você apareceu, você e Marisol, e pela primeira vez eu senti que estava vivendo de verdade, que tinha um motivo para acordar além de ganhar mais dinheiro. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu também me sinto assim, como se finalmente tivesse achado algo real. Mas tenho tanto medo de estragar tudo. Você não vai estragar nada, Lucas prometeu. A gente vai passar por isso juntos. E se as pessoas falarem, deixa elas falarem. No final, o que importa somos nós três. Beatriz sorriu através das lágrimas e puxou Lucas para um abraço. Ele a segurou firme, sentindo o cheiro de sabonete barato que ela usava, tão diferente dos perfumes caros que as mulheres do círculo social dele usavam, mas que para ele cheirava a lar. Eu te amo, Beatriz sussurrou no ouvido dele e sentiu Lucas ficar tenso. Ela se afastou, assustada. Desculpa, foi cedo demais. Eu não devia ter. Eu também te amo, Lucas disse, interrompendo o pânico dela. E então sorriu, um sorriso enorme e genuíno. Eu te amo, Beatriz. Te amo de um jeito que não faz sentido, que não segue lógica nenhuma, mas que é mais real do que qualquer coisa que eu já senti. Beatriz riu e chorou ao mesmo tempo, e Lucas a puxou para um beijo. Era diferente do primeiro. Não era hesitante ou cuidadoso. Era intenso, urgente, cheio de promessas e de futuro. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes apaixonados. A gente precisa falar sobre coisas práticas, Lucas disse, ainda segurando o rosto de Beatriz. Sobre como isso vai funcionar. Sobre onde você e Marisol vão morar. Beatriz piscou. Morar? Você acha que eu vou deixar você pegando 2 ônibus lotados todo dia, quando tem espaço de sobra aqui? Lucas perguntou como se fosse óbvio. Tem quartos vazios nessa casa. Você e Marisol podem morar aqui. Lucas, eu não posso simplesmente morar na sua casa. Beatriz protestou. E o que os outros funcionários vão pensar? Vão pensar que você é minha namorada, Lucas disse simplesmente. Porque você é. E namoradas moram com namorados. Namorada, Beatriz repetiu testando a palavra. E então sorriu. Isso soa estranho. Soa perfeito, Lucas corrigiu. E não quero que você more em Paraisópolis mais um dia sequer. Não quando posso te oferecer segurança, conforto. Não quando posso garantir que Marisol tenha tudo o que precisa. Beatriz sentiu o peito apertar. Parte dela queria aceitar imediatamente. A ideia de não ter que acordar às 4:30 da manhã, de não precisar pegar ônibus lotado com uma bebê no colo, de ter Marisol em um lugar seguro, era tentadora demais. Mas a outra parte tinha medo. Medo de perder sua independência, medo de ficar dependente de Lucas, medo do que aconteceria se as coisas não dessem certo. Como se lesse seus pensamentos, Lucas disse: não é sobre você depender de mim, é sobre a gente construir algo juntos, sobre dividir a vida. E se você quiser continuar trabalhando,
Continua. Se quiser estudar, eu pago a faculdade. Se quiser ficar só cuidando de Marisol, também tá bom. O que você quiser, a gente resolve juntos. Juntos? Beatriz repetiu e gostou de como a palavra soava. Você tem certeza disso? Tem certeza que quer a gente na sua vida desse jeito? Lucas olhou para Marisol dormindo tranquila no berço e então olhou de volta para Beatriz. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida, mas de vocês duas, eu tenho. E naquele momento, Beatriz decidiu arriscar, decidiu acreditar, decidiu que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz também. Tá bom, ela disse sorrindo. A gente aceita. Lucas a puxou para outro beijo, e dessa vez foi Marisol quem os interrompeu, acordando com um chorinho manhoso. Beatriz riu e foi até o berço, pegando a filha no colo. Oi, meu amor. Desculpa acordar você com barulho. Marisol olhou sonolenta para a mãe, e então viu Lucas. Imediatamente estendeu os bracinhos para ele, e Lucas a pegou sem hesitar. A menina encostou a cabecinha no ombro dele e voltou a dormir, completamente confiante. Beatriz observou a cena e sentiu o coração transbordar. Ali estava sua família. Improvável, inesperada, mas sua. Vamos dar certo. Lucas disse baixinho, mais para si mesmo do que para Beatriz. A gente vai fazer isso dar certo. E Beatriz acreditou nele, porque pela primeira vez na vida, ela tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Não era apenas sobrevivência, era felicidade, era amor, era futuro. A mudança de Beatriz e Marisol para a mansão aconteceu em um sábado ensolarado. Beatriz não tinha muitas coisas, uma mala de roupas, alguns brinquedos de Marisol, um álbum de fotos desgastado. Tudo cabia no porta-malas do carro de Jorge. Quando chegaram, Lucas estava esperando na porta, e pela primeira vez Beatriz entrou pela frente não como empregada, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Lucas mostrou a ela o quarto que tinha preparado. Não era o quarto de empregada no subsolo. Era uma suíte enorme no segundo andar, com vista para o jardim, banheiro privativo com banheira e um closet maior do que o quarto inteiro que ela dividia com Marisol em Paraisópolis. Ao lado havia outro quarto, menor, mas igualmente bonito, transformado em quarto de bebê. Tinha berço novo, móveis coloridos, uma poltrona de amamentação perto da janela e prateleiras cheias de livros infantis. Lucas, isso é demais, Beatriz sussurrou, segurando Marisol no colo enquanto olhava ao redor. Você não precisava fazer tudo isso. Precisava sim, Lucas respondeu, colocando a mala dela na cama. Vocês merecem tudo. Beatriz sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de felicidade, de alívio, por finalmente ter encontrado um lugar onde podia descansar. Obrigada, ela disse, virando-se para ele. Obrigada por nos dar isso, por nos dar uma chance. Lucas a puxou para um abraço, com Marisol espremida entre os dois, e ficaram ali parados, apenas sentindo o momento. Lá fora, Dona Célia observava da porta com um sorriso discreto. Jorge passava pelo corredor e acenou. Aparecida subia com uma bandeja de café da manhã especial. A casa toda parecia estar celebrando aquela nova família que estava se formando. Os primeiros dias foram uma adaptação. Beatriz ainda não se acostumava com a ideia de não precisar acordar às 4:30 da manhã, de poder tomar banho quente sem pressa, de ter comida farta sempre disponível. Mas aos poucos ela foi relaxando, permitindo-se aceitar aquela nova realidade. E Lucas, por sua vez, descobria as alegrias simples que nunca tinha tido. Acordar com o som de Marisol balbuciando no quarto ao lado. Tomar café da manhã com Beatriz, conversando sobre planos para o dia. Chegar em casa no final da tarde e ser recebido não com silêncio, mas com sorrisos e abraços. Foi em uma terça-feira à noite, 2 semanas depois da mudança, que o momento mais importante aconteceu. Lucas estava no escritório, terminando alguns e-mails, quando Beatriz apareceu na porta com Marisol no colo. A bebê estava agitada, recusando dormir. Desculpa interromper.
Beatriz disse. Ela tá enjoada hoje. Acho que tá nascendo dente. Não tá interrompendo nada, Lucas respondeu, fechando o laptop. Vem cá. Beatriz entrou e se sentou na poltrona de couro ao lado da mesa. Marisol choramingava, esfregando o rosto no ombro da mãe. Lucas se levantou e pegou a bebê no colo. Marisol olhou para ele com os olhinhos cheios de lágrimas e Lucas começou a caminhar pelo escritório, embalando-a suavemente. Tá tudo bem, pequena. Eu sei que dói, mas vai passar. Beatriz observava, o coração apertado de emoção. Ver Lucas, o homem que meses atrás mal olhava para ela, agora embalando sua filha com tanto carinho, era surreal. Você é bom nisso, ela comentou sorrindo. Aprendi com a melhor, Lucas respondeu, olhando para ela. E então, enquanto continuava embalando Marisol, ele disse algo que tinha estado pensando há dias. Eu quero adotá-la. Beatriz ficou paralisada. O quê? Marisol, Lucas repetiu, olhando para a bebê que agora estava começando a se acalmar em seus braços. Eu quero ser pai dela, oficialmente. Não apenas o namorado da mãe dela. Eu quero que ela tenha meu sobrenome. Quero que ela saiba que pode contar comigo sempre. Quero ser o pai que ela merece. Beatriz levou a mão à boca tentando conter os soluços. Lucas, você tem certeza? Isso é para sempre. Não tem volta. Eu sei, Lucas disse, e havia uma determinação nos olhos dele que Beatriz nunca tinha visto. E eu quero isso. Quero vocês duas. Para sempre. Mas e se a gente não der certo? Beatriz perguntou, a voz tremendo. E se você perceber que cometeu um erro? Lucas parou de caminhar e olhou diretamente para ela. Beatriz Santos, você acha que eu tomaria uma decisão dessa levianamente? Eu sou obcecado por controle, por planejamento, e mesmo assim com vocês, eu tô disposto a arriscar tudo, porque vocês são tudo. Você é tudo. Beatriz se levantou, as lágrimas caindo livremente agora, e caminhou até Lucas. Marisol tinha adormecido finalmente, a cabecinha pesada no ombro dele. Eu te amo, Beatriz sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Então casa comigo, Lucas disse, surpreendendo a si mesmo. Ele não tinha planejado pedir, não tinha anel, não tinha discurso preparado. Mas olhando para Beatriz, segurando Marisol nos braços, ele percebeu que não precisava de nada disso. Só precisava delas. Casa comigo, Beatriz. Deixa eu ser seu marido. Deixa eu ser pai de Marisol. Deixa a gente construir uma família de verdade. Beatriz não conseguia falar. Apenas chorava e ria ao mesmo tempo, balançando a cabeça em um sim desesperado. Lucas sorriu. Aquele sorriso enorme e genuíno que ela amava, e a puxou para um beijo cuidadoso, tomando cuidado para não acordar Marisol. Isso é loucura, Beatriz disse quando se afastaram. Completa loucura. A melhor loucura da minha vida. Lucas concordou. Eles ficaram ali parados, os três, abraçados no escritório, que antes era um templo de solidão, e agora era testemunha de amor e família. Lá fora, sem que eles soubessem, Dona Célia tinha ouvido tudo e estava limpando os olhos com o avental, sorrindo. Jorge passou pelo corredor e deu um tapinha no ombro dela, também sorrindo. Aparecida fez o sinal da cruz e agradeceu em silêncio. Até Carlos, lá no jardim, olhou para as janelas acesas e sentiu que algo bom estava acontecendo naquela casa. Nos dias que seguiram, Lucas não perdeu tempo. Ele contratou os melhores advogados para iniciar o processo de adoção de Marisol. Comprou um anel de noivado discreto, mas lindo, porque Beatriz tinha dito que não queria nada chamativo, e oficializou o pedido de casamento de joelhos no jardim, com Marisol sentada na grama entre eles, comendo grama e rindo. A notícia se espalhou, como Dona Célia tinha previsto. Alguns conhecidos de Lucas ficaram chocados. Outros fizeram comentários maldosos pelas costas, mas Lucas não se importou. Ele tinha passado a vida inteira se importando com opiniões alheias, moldando-se para agradar expectativas. E onde isso o tinha levado? Para uma vida vazia,
fria, sem significado. Agora, com Beatriz e Marisol, ele finalmente tinha algo real. E não ia desistir disso por nada. O casamento foi simples, realizado no jardim da mansão em uma tarde de domingo. Não teve lista de convidados VIP, não teve festa luxuosa. Apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Célia, Jorge, Aparecida, Carlos, a mãe de Beatriz que veio de Uberlândia e chorou a cerimônia inteira de felicidade, e Marisol, usando um vestidinho branco e sendo carregada por Dona Célia durante a cerimônia. Quando o juiz de paz perguntou se Lucas Mendes aceitava Beatriz Santos como esposa, ele respondeu com uma convicção que fez Beatriz chorar. Aceito. Para sempre. E quando perguntaram se Beatriz aceitava Lucas, ela olhou para aquele homem que tinha entrado na vida dela da forma mais inesperada, que tinha transformado tudo, que tinha dado a ela e a Marisol uma família, e disse: aceito, com todo o meu coração. Eles se beijaram sob aplausos emocionados, e Marisol, nos braços de Dona Célia, bateu palminhas também, sem entender o que estava acontecendo, mas claramente feliz com toda aquela alegria ao redor. Naquela noite, depois que Marisol foi colocada para dormir, Lucas e Beatriz ficaram na varanda, olhando para as luzes de São Paulo se espalhando ao longe. Você se arrepende? Beatriz perguntou baixinho. De tudo isso? De ter mexido na sua vida perfeita? Lucas a puxou para mais perto, envolvendo-a com os braços. Minha vida não era perfeita, era vazia. Você preencheu esse vazio. Você e Marisol me deram algo que eu nunca soube que precisava. Propósito, amor, família. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você me salvou, Beatriz. Sem saber, sem tentar, você simplesmente me salvou. Você também me salvou, Beatriz sussurrou. Me deu esperança quando eu não tinha mais. Me deu um futuro quando eu achava que ia passar a vida inteira apenas sobrevivendo. Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo os sons da cidade, e pela primeira vez, ambos se sentiram completamente em paz. Não era mais patrão e empregada. Não era mais milionário e mulher pobre. Era apenas Lucas e Beatriz. Marido e mulher. Família. E lá dentro, no quarto de bebê, Marisol dormia tranquila, sem saber que tinha sido ela quem tinha juntado aquelas duas almas perdidas. Ela, com seu sorriso inocente e sua confiança absoluta, tinha engatinhado até o escritório de um homem fechado e o tinha aberto para o amor. Tinha transformado uma casa vazia em um lar. Tinha criado uma família onde antes só existia solidão. E enquanto dormia, rodeada de amor e segurança, Marisol sonhava com dias felizes pela frente, porque agora ela tinha não apenas uma mãe guerreira, mas também um pai que a amava incondicionalmente. E juntos, os três enfrentariam qualquer coisa que a vida trouxesse, porque eram família, verdadeira, definitiva, eternamente.